E aí, galerinha? Beleza com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou bem, graças a Deus. Mais um assuntinho de cálculo legal aí, derivadas parciais. Alguns autores colocam isso aí lá no cálculo 2, outros até no cálculo 3, dependendo como é colocado nos livros ou né, o livro como recurso didático que as pessoas seguem. Mas vocês vão ver que é legal, é independente do cálculo 2 ou 3, dá para a gente detonar a ideia básica de derivadas parciais. Vamos nessa? Pá! Safadinhos. Como motivação, então, para mostrar derivadas parciais, eu quero mostrar para vocês por que a gente precisa estudar funções com mais de uma variável. Então, tá aí um cilindro que ele tem raio r da base e altura h. Se eu precisar embrulhar esse cilindro para presente, que tipo de papel eu vou usar? Primeiro, eu preciso de um retângulo para envolver ele e eu preciso de dois círculos, um para o topo e outro para a base, certo? Como é que eu calculo a área que eu vou precisar? Então, ó, essa base do retângulo é 2πr. Por quê? Porque é a volta em uma circunferência. O comprimento de qualquer circunferência, não é só essa não, qualquer uma, é 2πr. Os πr, me desculpe, mas é preciso de 2πr para dar uma volta na circunferência. Tá bom? E a altura h. Então, olha só. O que eu preciso, então, para embrulhar esse cilindro? Eu preciso da área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, né? Como é calcular a área de um círculo? Π vezes o raio ao quadrado. E aquele retângulo é só a gente multiplicar 2πr por h. Então, quando eu somo a área do retângulo com as duas bases, eu tenho esse tipo de estrutura aí, ó, 2πrh mais 2πr. E isso aqui nós chamamos de função de várias variáveis. Ou seja, o s, que é a área dele, é uma variável, e eu tenho r e h. Quer dizer que eu tenho três variáveis envolvidas. Então, a gente chama isso de função de várias. No caso aqui, são duas variáveis. A gente chama a variável dependente, aquela que é a resposta da função, aquela que a gente não controla, a gente controla, na verdade, essas duas, né? Então, a dependente é o que não controla, e essas duas nós controlamos, e a gente escreve assim, ó, que a área da superfície é uma função do raio e da altura. Então, eu preciso de duas variáveis para achar uma terceira. Beleza? Então, tá aí, ó. A ideia da construção de uma função com mais de uma variável ultrapassa o nosso formato convencional de função, que eram só dois conjuntos relacionados. Agora, a gente relaciona cada z a um par ordenado de números. Esses dois são domínio, quer dizer que o domínio agora é formado por dois caras que estão no mesmo conjunto. A instrução, a ideia é que a gente tem z é a variável que é dependente, a gente não controla, e essas duas aqui a gente atribui valor. Quer dizer que se eu der valor a x e a y, eu vou achar o z, tá bom? Os gráficos, que a gente não vai explorar aqui nem tanto, né? Aí no nosso caso seria um cálculo 3, mas eles são muito interessantes, porque as duas variáveis, por exemplo, x e y, elas podem formar aí a base, e a gente tem aí uma semifera para contar a história, né? Ou pode ser só a casquinha da esfera. Então eu coloquei aqui para vocês verem um tipo de função que é uma função que depende de duas variáveis. Então os objetos que a gente também estuda em cálculo, que tem três ou até mais dimensões, eles têm esse tipo de representação. E são aplicações legais para as funções de várias variáveis. Beleza? O que são as derivadas parciais? Então, antes de mais nada, para não pensar que é um negócio muito louco, muito diferente, as derivadas parciais elas usam as mesmas técnicas, as regras, as fórmulas, tudo que a gente fez para a derivada comum. Agora, tem uma coisa bem legal aqui, ó. Sempre, quando você vai pensar na derivada parcial, uma variável vai ser constante. E as outras você vai diferenciar, você vai derivar em relação à variável que você está querendo. Então, a gente tem que se preparar para derivar várias vezes nas derivadas parciais, tá bom?
Por exemplo, olha só, essa é esse tipo de função. Vocês estão vendo que a terceira variável é z, mas a gente chama de f de xy, tá? Mas é como se fosse a terceira. Se eu pensar, olhem só para o x e pensem nas outras variáveis, no caso o y, como se fosse uma constante. Eu posso derivar cada uma dessas partes aqui, ó. Pensa no y como uma constante, como se fosse um número, tá bom? Então tá aqui, ó. Quem que é a derivada da primeira parte dela? Derivada de x ao quadrado, eu estou derivando em relação a x, vai ser 2x. Beleza? Quando você vai derivar 3xy, o y é uma constante. Pensa como se fosse um número. Ele não ia interferir na derivada do x, concordam? E o 3 aí também é uma constante, ó. Então ficou legal aqui, ó. O 3 e o y são constantes. Então como é que eu derivo o x? Dá 1. Quando você faz então as constantes vezes 1, dá 3y. E esse outro aqui, ó, quando você vai derivar menos 4y, eu não disse que isso aqui é um número? O y é um número? Então aqui é como se fosse menos 20, por exemplo. Então a derivada de menos 20 é quanto? É 0. Tá? Então, se você faz o y constante, tudo que tiver o y você vai usar mentalmente como se fosse um número e não uma função. Tá? Então, não pense aqui como as derivadas, por exemplo, que a gente fez anteriormente, as derivadas implícitas, que o y é uma função. Se a derivada vai ser em relação a x, o y ele é uma função. Beleza? Então, olha isso aqui. Quando você quer mostrar, então, que a derivada ela não tem só o x, ela pode ter outras, a gente troca esse símbolo que eu usei no slide anterior por esse aqui. Nós aqui na nossa língua latina, nós chamamos de de rho. Isso aqui é uma letra grega. É um D diferentão. Vocês estão vendo aí, né? Um D, sei lá. É um tipo de D. É uma letra grega chamada de rho, ou em inglês, de round. Beleza? Mas é isso. Porque se você colocar esse símbolo, você já está mostrando que o que você tem é uma derivada parcial, tá bom? Então aqui, ó, isso é a derivada parcial dessa função em relação a x. Olhou para isso aqui, gente, é como se o y fosse uma constante. Então a gente já viu que o 2x é a derivada de x2, o x aqui deriva da 1, você repete os dois que são constantes e a derivada disso aqui é 0. Da mesma forma, a gente pode pensar que existe uma derivada também dessa mesma função em relação ao y. Então, ó, como é que ficaria a derivada em relação ao y? Tá? Olha só, como o símbolozinho de rho em relação a y. Beleza? Aqui, x2, 0, né? Beleza? Não estou derivando em relação ao y, então essa derivada é 0. Agora o y, a derivada de y é 1. E o 3 e o x são constantes. O que você faz na constante? Repete. E a derivada de 4y ao quadrado, 2 vezes 4, 8. E subtrai 1 aqui, menos 8y. Então, se uma função tem duas variáveis, 3 variáveis, você precisa da construção de uma derivada parcial em relação a cada uma delas. É legal? Vamos lá, tocar o barco. Então pronto, ó. Nós já falamos isso aqui, então fica mais fácil, né? Eu não vou explorar aqui a derivada pelo conceito, mas é o mesmo conceito que a gente já falou anteriormente, tá bom? Mas aqui, ó, quem está variando? Aqui é o x, porque o y é constante, tá vendo? Ó? Então, ΔX ele está somado ao x e esse ΔX tende a 0. É a mesma regra da razão incremental que a gente viu antes. A derivada parcial em relação ao y, quem que está variando agora é o y, tá vendo? Ó? E o x ficou sozinho aqui, de bobeira. Beleza? Então, é só para simbologia. Como é que a gente representa? Então, o de rho, se você tem o nome aqui, como é z a variável, pode ser de rho z, de rho x. Fica até bonito, meio francesado. Tá aqui, ó, derivada de f de xy em relação a x, a derivada de xy em relação à primeira variável, que é o x, derivada de xy em relação a x, derivada de xy em relação à primeira. Tá vendo? Esse d maiúsculo é a derivada, tá bom? E a derivada de x da função xy em relação a x. Para o y ficaria a mesma coisa, ó, basicamente a mesma coisa, tá bom? Só que
Aqui, ó, tá vendo? É a segunda. Eu tenho duas funções, duas variáveis aqui. A segunda, aqui ele já diz que é o y. Aqui a segunda, que é o y. E aqui também. Beleza? Isso é só o símbolozinho para vocês não ficarem assustados quando vocês virem isso no livro das paradinhas bonitas. Tá. Como a regra ela não é somente aplicada a duas variáveis, a gente pode derivar parcialmente quantas variáveis a gente precisar, tá bom? Então tá aqui, ó. Se faltar letra no alfabeto, você faz só o x, então do 1 até o 100, se você tiver 100 variáveis, né? Às vezes tem situação que usa mais de uma variável. Interessante, a gente viu aí o exemplo do cilindro, mas tem muitas outras coisas. Se você for olhar o clima, por exemplo, o clima, além da temperatura, tem pressão, tem umidade, entendeu? Então, existe sim estrutura para a gente usar muitas variáveis aqui. Então, a gente pode fazer as derivadas parciais em relação a qualquer uma delas. Legal? E agora a parte prática, destruição. Encontre as derivadas parciais das seguintes funções. Então, vamos lá. Primeiro, a derivada parcial em relação a x. Gente, lembra que o y é uma constante. Legal? Então, como é que eu derivo 2x ao cubo? Normal. 3 vezes 2, 6. X ao quadrado. Como é que eu derivo isso aqui? Não é a regra do produto não, gente, porque o y é uma constante. Por favor, é mais fácil do que aquele negócio da derivação implícita que a gente viu. Tem outro videozinho aí que tem a derivação implícita. Procura aí no final e vai estar lá, professor Whindersson e tal. Mas olha só, derivou o x2, dá 2x e repete a constante. Beleza? É fácil mesmo. 2x, derivada de 2x é 2. E esse aqui, como não tem x, é como se fosse um número. E a derivada de um número é 0. Pronto. Isso aqui é a derivada parcial em relação a x. A gente faz também em relação a y. Tá bom? Quem que é constante agora? Vamos manter constante qual variável? O x. Então, vamos olhar para o y. Vamos fazer as continhas para o y. Primeiro, a derivada de 2x3 é 0, concordam? Porque o x agora é constante. Isso aqui é como se fosse um número. 16. Derivada de 16 é 0. Agora vem aqui. Deriva esse segundo carinha. A derivada de y é 1 e você repete o resto porque o resto é constante. Legal? A derivada de 2x, como eu estou derivando em relação a y, isso aqui é constante, é 0. E a derivada de 8x3, 3 vezes 8, 24. E subtrai 1 aqui no expoente. Pronto. Menos 24y ao quadrado. Não é legal? É fácil, moçada. É mais fácil ainda do que derivação implícita. Vamos lá. Função de xy de x ao quadrado mais y ao quadrado. Muito fácil, gente boa. Estou derivando parcialmente em relação a x. É porque o y é uma constante. Pensa nele como se fosse um número. A derivada daqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Porque eu tenho uma raiz e dentro da raiz eu tenho outra coisa. Mas como é que eu derivo a raiz? É 1 sobre 2 vezes a raiz. Regras de derivação também. Tem os vídeos em cima ali, bonitinho, para quem tiver esquecido. Tá bom? E depois eu multiplico pela derivada do que está aqui dentro. Agora pensem comigo. Eu estou derivando em relação a x. A derivada de x2 é 2x. E a derivada de y2, como ele é uma constante, para nós é 0. Então fechou. Ó. Só mata 2 com 2 e liquida a fatura. Beleza? Isso é a derivada parcial em relação a x. Quem que é a derivada parcial em relação a y? De novo, né? Deixa eu apagar um pouco aqui os negócios. Eu estou derivando quem? A raiz. Regra da cadeia. Derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a mesma raiz. Ficou igualzinho até aqui. Y vai dar a mesma coisa? Não, tem cuidado, porque agora a gente está derivando em relação a epsilon. Se a gente deriva em relação a y, é porque o x é constante. Agora eu tenho que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Como o x é constante, a derivada dele é 0. E a derivada de y2 vai ser o quê? 2y. Aí mata esse com esse. E sobrou só isso aqui. Beleza? Não é bonito? Não é lindo? Tem mais exemplo pela frente. Acabou não. Vamos lá. Então, continuando a destruição. Ixi, lascou. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço agora, Scooby-Doo? Salsicha. É facinho, salsicha. Cara, é muito legal, ó. Agora a gente tem que fazer uma derivada em relação a x. Tá vendo? São 3 variáveis.
Se você contar que a função é uma outra, são 4, né? Mas 3 eu posso mexer, que são independentes, e a última é a dependente, tá bom? Se eu estou derivando em relação a x, o y e o z são constantes. Então, isso aqui tudo é como se fosse um número. O que é a derivada de x2? É 2x. E repete o resto. Acabou, gente. Ó, só tem feiura e safadeza. Próximo, a derivada agora parcial em relação a y. Agora, x e o z são constantes. Olhem aqui, o x e o z são constantes. Quem é a derivada de y? É 1. E repete os outros dois. Cara, é muito divertido, é muito bonito. Agora, a derivada parcial em relação a z. X e y são constantes, são números. Olhem só para o z. Quem é a derivada de z2 é 2z. E repete os outros dois que são constantes. O 2 eu trouxe aqui para frente, tá? Mas é o 2z. E o x e y eu repeti. Não é bonito? Não é porque são 3 variáveis que vai ser bizonho, não, moçada. É tranquilo. Pensa que você derivou x, as outras são constantes. Derivou y, as outras são constantes. E você faz a derivada normal. Legal? Agora, de novo, derivada com 2 variáveis aqui. X, o y é uma constante, tá bom? Quem é a derivada, de novo, tem que usar a regra da cadeia, tá? Derivada de e elevado a x sobre y é e elevado a x sobre y. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Quem que está aqui dentro? X sobre y. Mas o y que está aqui embaixo é constante. Então, é como se você repetisse ele. Ó. E a derivada de x é quanto? É 1. Então, fechou. Só para organizar a parada. Muito tranquilo. E agora a derivada em relação ao y. De novo, regra da cadeia. Deriva isso aqui. Está vendo que o x e o y está lá dentro, né? Então, deriva isso aqui. A derivada de e elevado a alguma coisa é e elevado a alguma coisa vezes a derivada do que está aqui dentro. Aí, o que está aqui dentro já é um pouco mais perverso, porque a derivada de um denominador, a gente pode ou cair na regra do quociente, ou, se quiser, elevar ele para cima e trocar o sinal. Então, foi o que eu fiz. Ó. Joguei o y para cima e troquei o sinal do expoente. Ó. E esse x é constante, beleza? Eu estou derivando em relação a y. Então, esse menos 1 vem para frente e ele vai virar menos 2. Então, lembra que o y elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre y ao quadrado. Legal? Pronto, menos x eu multipliquei e deixei o y lá embaixo e fechou o pacote. Beleza? Então, moçada, não é para ter medo desses troços, não. É bem legal. Tem mais exemplo. Ah, meu Deus do céu, lá vem. Tem 3. É muito fácil, gente. Muito fácil. Olha só. Olha para o x, deriva o x e mantém os outros dois constantes. Derivada do log natural de uma geringonça é 1 sobre essa geringonça. Vezes a derivada do que está dentro da geringonça. O que nós falamos agora? Que eu derivei em relação ao x2. Derivada de x2 é 2x. Aqui dá zero, porque é uma constante, aqui também dá zero. Beleza? Aí é só organização, é só trazer esse 2 aqui para frente e ser feliz. É legal? Mais um, a derivada em relação a y. Lembra, mantém o y variável. Os outros x e z são constantes. Quem é a derivada do log natural? É 1 sobre a geringonça. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Se eu derivar o x em relação a y, dá zero. O y em relação a ele mesmo dá y ao quadrado, vai dar 2y. E o z, que é uma constante, vai dar zero. Fechou? E quem é a derivada em relação a z? De novo, derivada do log natural é 1 sobre o que está lá dentro do log. Vezes a derivada do que está dentro do log. Aí o x ao quadrado dá zero, o y ao quadrado também dá zero, porque eles são constantes, eu estou derivando em relação a z. Quem é a derivada de z ao quadrado? É 2z. Cara, olha só como é bonito! Tem mais, vamos fazer mais. Aí, está aumentando o nível de periculosidade. Mas ó, são 2 variáveis aqui para a gente derivar, tá? 2 derivadas parciais. Olhem só pro x, o y é um número. Como é que eu derivo isso aqui elevado à quinta? Regra da cadeia. Desce o 5 aqui para frente e
eleva esse troço todinho à quarta, não é isso? Desce 5, diminui 1 lá. Só que agora eu tenho que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Quem é a derivada de x3? Eu não estou derivando em relação a x? Então é 3x ao quadrado. Quem é a derivada de y2? É 0. Pronto, ó. Só para esse camarada ficar mais bonitinho, eu vou jogar ele aqui para frente. Ó. 3 vezes 5, 15, x2 vezes esse monte de coisa aqui. A derivada agora parcial em relação a y. Pensa que o x é constante. É nojento de tanto que eu vou repetir isso. Mas o comecinho é o mesmo, certo? Por quê? A regra é a regra da cadeia, está elevado a 5. Esse 5 cai aqui para frente e o que está lá dentro repete, diminui 1 aqui. Só que agora eu tenho que multiplicar pela derivada que está aqui dentro. A derivada de x3, eu estou derivando agora em relação a y, então ela vale 0. E a derivada de y2 é 2y. Pronto, ó, 2 vezes 5 vai dar menos 10y vezes x menos 3 menos y, vai dar quarta. É legal? Tem mais? Ah, professor, olha aí, tá piorando. Cara, mas não há nada mais feio que não possa piorar. Tá? Mas não tem feiura não. Tá? Vai devagarzinho. Primeiro eu quero derivar em relação a x. Lembra que o y é constante. Aí vem a derivada do cosseno de alguma coisa. O que que é? É o menos seno. Repete tudinho, tá vendo? Ó? E agora a gente deriva quem? O que está aqui dentro. Aqui dentro, eu estou derivando em relação a x. O y é uma constante. Quem é a derivada de x ao quadrado? É 2x. 2xy. Pronto. Agora aqui, ó, é x também, né? Quem é a derivada de seno de x ao quadrado? Primeiro eu derivo o seno, que é o cosseno. E depois eu derivo o que está dentro do seno. Quem é a derivada de x2? É 2x. E isso aqui, quando eu for derivar isso aqui, lembra que eu estou derivando em relação a x, o y é constante. Sumiu, vale 0. Agora, só organizando aí, ó, o menos, tá? Para não pensar que isso aqui multiplica o ângulo, porque o que está dentro do seno geralmente é um ângulo. Aí eu trouxe esse 2x lá para frente, tá bom? É bom fazer isso sempre, tá, gente? Para não confundir mesmo, não querer multiplicar esse 2x aqui pelo x ao quadrado que está aqui dentro. Tá bom? Fiz a mesma coisa aqui, ó. Esse 2x ele não está multiplicando o x ao quadrado, ele está multiplicando o cosseno. Então eu trouxe só ele para frente. Ainda fiz mais um passinho, ó. O 2x ele aparece aqui e aqui, coloquei ele em evidência. Beleza? Então aqui, ó, menos y, seno disso aqui tudo e cosseno de x ao quadrado. A derivada em relação a y. Lembra agora que o x é constante. Então, vamos lá. A derivada do cosseno é aqui em cima, tá, gente? Ó. Derivada do cosseno é o menos seno. E agora eu derivo o que está aqui dentro. A derivada de y é 1. E o x ao quadrado é uma constante. Vai ficar só x ao quadrado. Isso aqui, quando eu for derivar, dá 0. E 3 elevado a 3, eu vou fazer 3 vezes 3, 9. E subtrair 1 aqui em cima, que é a regra do expoente. Beleza? Joga só esse x lá para frente, para não parecer que está junto do seno. E lindo, maravilhoso. É legal? Tem mais, não acabou ainda não. Bora ali, bora para mais um bichinho, né? Ó. Eita, peste. Mas, ó, repara aqui direitinho, que em cima é o seno de y e embaixo é o cosseno de x. Tem várias formas de fazer essa derivada. Eu optei logo, para não ficar enrolando, usar a regra do quociente. O que é a regra do quociente? Deriva o primeiro, repete o segundo, menos. Repete o primeiro, deriva o segundo e divide pelo de baixo ao quadrado. Então, olha aqui, o de baixo ao quadrado já vai ficar cosseno ao quadrado. Valeu? Aí em cima, deriva o primeiro, dá 0. Repete o segundo, cosseno de x. Menos. Repete o primeiro, que é seno y. E deriva o de baixo, que é derivada do cosseno, é menos seno. Vocês estão vendo que esse menos com esse menos, quando eu multiplicar, vai dar mais. Isso aqui tudo vai dar 0. Sobrou isso aqui, então, ó, seno y vezes seno x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Tá? Não precisa mexer mais nada, não. Tem gente que fica inventando, querendo fazer tangente aqui, ó. Ah, besteira. Vamos para a derivada da função em relação a y. Y, o x é constante. Beleza? Aqui nem precisa fazer regra do quociente, não. Ó. Você pode, tranquilamente, já partir para a destruição. A derivada do seno de y é o cosseno de y.
E esse cosseno que está aqui embaixo é constante, ó. Então é como se eu multiplicasse de novo pela constante. Eu guardei ela e multipliquei depois e fechou. Tá? Isso aqui, ó, não é para fazer nada com isso não, tá? Deixa ele aqui quietinho. Beleza? E agora, olha o negócio como é feio, bizonho. Cara, isso é muito mais fácil do que parece. Agora eu vou ter 5 variáveis. Se você considerar que a função é outra, vai dar 6. Cada uma são 5 derivadas parciais. Em relação a x, mantém o x, o resto é tudo constante. Então, a derivada do log natural de x dividido por 2. Derivar o log é 1 sobre x, no caso. Como já tinha 2 aqui embaixo, ficou 1 sobre 2x, tá bom? Lembra que o 2 é constante, ele ficou esperando a resposta. Como veio 1 sobre x aqui, ó, aí ficou ali, juntou o x com 2, ficou 2x. Entenderam? Agora aqui, ó, você vai derivar esse segundo termo em relação a x. O 4 é constante, você repete. Tudo aqui você repete. É bonitinho? Agora você tem que multiplicar pela derivada do que está em cima, regra da cadeia. Deriva o x dá 1. Então sobrou só z. Perfeito? Isso aqui tudo, não tem nada de x. O que dá? 0. Isso aqui não tem nada de x, é porque é constante. 0. Isso aqui tudo não tem x, é constante. 0. Agora vamos derivar em relação a y. Lembra? O y é a variável. Constante, constante, constante. Esse primeiro aqui, quando você derivar, já dá 0. Esse aqui que não tem y também, ó, dá 0. Esse tem y. Derivada de y é 1 e o resto é constante. Isso aqui vai dar 0 e esse aqui vai dar 0, porque não tem y. Fechou. Só destruição. Beleza? Próxima derivada, em relação a z. Lembra, o z é variável, constante, 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 constante. Beleza. Isso é dar 0. Aqui não, né? Ó. Ah, safadinha. Aqui não dá 0, não. A derivada de 4e elevado a xy, o 4 é constante, repete, e o xz, melhor, né? Não é xy. Xz. Aí você deriva agora o que está aqui dentro. Quem é a derivada de z? Não é 1? E o x é constante. Então ficou o x de fora. Como é z, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Legal? Derivada parcial em relação a w. Se é em relação a w, gente, vou apagar aqui para a gente ir fazendo junto aqui, ó. Olha que legal. Se é em relação a w, o w vale, o resto é constante. Constante, constante, opa, aqui tem w. O y é constante, beleza? Então, você repete o y, deriva o que está aqui, a derivada de seno é o cosseno de 3w, vezes a derivada do que está aqui dentro. Quem é a derivada de 3w? É 3. V, w. W, o v é constante, a derivada de w é 1, só sobrou v. E a derivada de π, para qualquer caso, ele é uma constante, vai dar 0. Beleza? Só jogando 3 para cá, façam isso sempre, tá? Para vocês não confundirem, não querer multiplicar o 3 por 3 dá 9 aqui. E para fechar, a derivada em relação a v. A derivada em relação a v mantém tudo isso aqui constante, só o v é a variável, só o v. Então, aqui, constante, constante, constante. Derivou isso aqui em relação a v, ele vai só derivar o v, já que o w é constante. Derivada de v é 1, vai sobrar só o w. A derivada de π é 0. Fechou? Então, gente boa, eu vou parar aqui. Tem mais uns exemplinhos para vocês de aplicação das derivadas parciais que eu vou deixar para o próximo vídeo. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.